Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que Deus o abençoe, continue abençoando a sua casa e também a sua família. Hoje eu gostaria de meditar brevemente em algumas palavras que foram proferidas pelo Senhor Jesus e estão registradas no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 24. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa realidade que Jesus expõe aqui neste texto, obviamente trata-se da realidade espiritual da qual todos nós somos parte, ou a qual todos nós experimentamos. A Bíblia nos diz que por causa do pecado, nós todos fomos condenados à morte e morremos, porque o nosso relacionamento com Deus foi desfeito em função do nosso pecado, da nossa desobediência. O apóstolo Paulo expõe isso de forma muito clara quando diz que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, rebeldes, e nós todos, sem exceção e sem distinção, passamos por este ponto na nossa realidade espiritual. Nascemos em pecado, somos concebidos na iniquidade e a realidade então deste pecado nos leva à morte. E Jesus está expondo aqui aos seus discípulos de forma muito clara que aqueles que ouvem a sua palavra e creem naquele que o enviou não entram em juízo, mas passaram da morte para a vida. A realidade que é exposta aqui é de que, uma vez sendo alcançados pela graça de Deus por meio do Evangelho de Cristo, nós deixamos esta condição de estarmos espiritualmente mortos e passamos a ser agora aqueles que foram vivificados por Cristo e por sua obra salvífica. Veja que Jesus afirma de forma muito clara que aquele que ouve e crê não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa não é uma realidade futura que nós precisamos aguardar. Se nós somos alcançados pela graça, nós já nos tornamos vivos espiritualmente ou vivificados espiritualmente em Cristo. Veja que no mesmo Evangelho, no capítulo 6, no verso 47, nós vamos ver esta afirmação de forma muito mais curta, mas com a mesma objetividade. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. A realidade da vida eterna não é uma condição futura, na medida em que nós somos alcançados pelo Evangelho, alcançados pela graça salvífica de Cristo. A realidade da vida eterna, ela é uma realidade presente. Nós já desfrutamos dessa bênção quando o Evangelho nos alcança e quando nós somos levados, então, ao arrependimento. Mas veja que Jesus, ele expõe uma cronologia de fatos ou de situações que nos levam a perceber esta realidade. Ele primeiro diz, quem ouve. Quem ouve. É preciso ouvir, porque ouvindo é que nós temos condição, ou que nos é dada a condição de sermos levados ao arrependimento. Então Jesus diz, quem ouve, e ouve o quê? A minha palavra, diz o Senhor. Quem ouve e ouve a minha palavra. E esta condição, então, que Jesus apresenta é a condição fundamental para que, de fato, o Evangelho possa trabalhar na nossa vida. O Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho, nos ensine a reconhecermos que somos pecadores e que precisamos de arrependimento. Então Jesus diz, quem ouve a minha palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele vai tratar desta mesma realidade dizendo o seguinte, que a fé
ela vem pela pregação. E a pregação vem pela palavra de Deus. É por meio da pregação da palavra de Deus, é por meio da pregação do Evangelho, é quando nós ouvimos esta palavra e esta pregação, que nós então somos alertados pelo Espírito Santo de Deus acerca da nossa realidade como pecadores, carentes desta graça misericordiosa. E então, uma vez convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado, somos levados ao arrependimento. Por isso Jesus diz: quem ouve a minha palavra, porque só a palavra de Cristo é útil, é suficiente e é capaz de mudar a nossa realidade enquanto mortos espiritualmente. Mas ele continua dizendo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus. Muitas vezes nós somos expostos constantemente ao Evangelho pregado nas igrejas, pregado por meio das redes sociais, das mídias sociais, na televisão. Nós somos o tempo todo, de alguma forma, expostos à mensagem do Evangelho. Mas o fato que Jesus deixa claro neste verso do capítulo 5 do Evangelho de João é que nós precisamos ouvir a sua palavra, mas precisamos crer naquele que enviou Jesus para cumprir aqui a sua missão. É preciso ouvir a palavra e crer em Deus. Há muitas pessoas que acreditam de alguma forma crer em Deus, porque não negam a existência de Deus, mas não ouvem a palavra de Cristo, não dão ouvidos à palavra de Cristo e não procuram se adequar às exigências dessa palavra. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas porque não cremos, também não nos adequamos às exigências que ela nos faz. Portanto, é preciso ouvir a palavra e crer naquele que enviou Jesus. Porque, lembrando mais uma vez do apóstolo Paulo, a fé, ela vem pela pregação e pela pregação da palavra de Deus. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes a palavra de Deus. Talvez você conheça de ler as Escrituras a palavra de Deus. Talvez você até fale a respeito do Evangelho para algumas pessoas. Mas é preciso parar e refletir acerca de qual é o nível de comprometimento que nós temos com essa palavra. Nós podemos conhecê-la, nós podemos falar dela, nós podemos muitas vezes recorrer a ela nos momentos de angústia e de dificuldade. Mas talvez nós não creiamos naquele que enviou a Jesus e que nos permitiu, por graça e por misericórdia, termos acesso a esta palavra que pode transformar a vida do homem. Portanto, lembre-se disso. É preciso ouvir, mas é preciso ouvir a palavra de Cristo. E ouvindo a palavra de Cristo, é preciso crer naquele que o enviou. Mais uma vez, eu vou repetir o verso 47 do capítulo 6. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Se você já ouviu a palavra de Deus sendo pregada, se você conhece o Evangelho, mas ainda tem dúvidas em relação à sua fé, ore, peça a Deus que lhe ensine a ter, pela palavra dele, convicção acerca da sua fé, mas da sua fé em Cristo. Busque a Deus, busque em oração, leia a palavra de Deus, faça um balanço da sua vida e procure perceber aquelas realidades que talvez ainda não estejam adequadas às exigências desta palavra. E peça que, por misericórdia,
Deus lhe ensine, pela ação do seu Santo Espírito, a crer que, de fato, esta palavra é real, é viva. E crendo, você então pode desfrutar da beleza de poder já, ainda nesta vida, se sentir vivificado pelo poder de Cristo, pelo poder da sua palavra, e aguardar a passagem desta vida para a próxima realidade da vida, onde nós haveremos de estar eternamente com Cristo, sem qualquer influência do pecado, sem qualquer ação do pecado, desfrutando da plenitude, da paz, da santidade e da realidade de uma vida santa, perfeita, sem mácula. Que Deus possa falar ao seu coração acerca destas realidades. É preciso crer. Crer na palavra de Cristo e crer naquele que enviou a Jesus para que, por meio da sua morte, do seu sacrifício, todos aqueles aos quais ele estendeu a sua graça sejam salvos. Que Deus te abençoe e continue sustentando a sua vida, dando a cada dia a convicção e a certeza deste cuidado maravilhoso de Deus. Mas se porventura você ainda não tem esta convicção, busque, peça a Deus que lhe mostre esta realidade, que lhe convença do seu próprio pecado, para que você então possa ser levado ao arrependimento e desfrutar da bênção de uma vida eterna com Cristo.